Olá pessoal, muito boa tarde. Nós vamos fazer a leitura do texto na página 74 sobre as formigas agricultoras. Que formigas serão essas, né? Nós sabemos que as formigas no interior do solo, elas carregam a terra em suas mandíbulas ali na sua boquinha e cavam túneis no solo, né? Para que possa misturar o material orgânico ali no solo, adubar esse solo, ventilar esse solo. Só que as formigas carregam a terra formando as suas casas, né? Agora os cupins já se alimentam dessa terra. As formigas simplesmente carregam, né? E transportam dentro das suas mandíbulas para construir, né, o seu ninho, a sua casinha ali para ela viver. Então a gente começa aqui. As formigas cortadeiras, que também são conhecidas como saúvas, representam um dos raros grupos de animais que desenvolveram a agricultura. Então foi um estudo feito aqui nos Estados Unidos e está citando aqui, ó, o Michael Brandstetter, que foi o coautor do estudo, por isso que está aqui, ó, entre aspas, certo? Que elas são os animais que desenvolveram a agricultura. E no decorrer do texto a gente vai vendo por quê. Em seus formigueiros criam campos subterrâneos, né? Elas criam os trieiros ali dentro. Então eles estão falando campos subterrâneos, onde cultivavam fungos que formam a maior parte de sua dieta. Então elas vão cortar a plantinha, carregar as folhas, levar ali para o seu ninho, ali para dentro desses campos subterrâneos, esses trieiros, né, em forma de tubos ali no interior da terra. E a partir desse momento que essa vegetação, esses pedacinhos de vegetação são depositados na casinha delas, vão se formar os fungos e a partir dali elas vão se alimentar, elas vão se sustentar, né, numa dieta. Aqui vem falando que as formigas agricultoras são capazes de proteger seus cultivos das doenças, dos parasitas. Parasitas são outros micro-organismos que vão querer debater com elas ou querer até matar, né, para se sobressair sobre esses outros seres vivos. Então a gente fala parasita, ou quer se alimentar do que elas estão se alimentando, então a gente fala parasita. E da seca em uma escala e em um nível de eficácia que rivaliza com a cultura humana. Então, desde os primórdios da natureza, onde elas cavam esses túneis subterrâneos, elas sempre vêm com eficácia também, combatendo, né, igual vem falando aqui no texto, a seca, olha só. Então, os seus cultivos, elas são capazes de proteger doenças, se proteger dos parasitas e da própria seca. E aqui no livro mostra a imagem das formigas, né, cortadeiras, que carregam por grandes distâncias pedaços de folhas para cultivarem no formigueiro fungos dos quais elas vão manter, né, a sua dieta. Aqui está o acesso a esse site, né? Ó, formigas inventaram agricultura para combater as secas antes do homem, diz estudo. Então tá aqui no G1, Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017. Aqui o site, ó, g1.globo.com. Seguindo as informações no texto, vamos lá. De acordo com o texto, porque é possível afirmar que as formigas desenvolveram uma atividade semelhante à agricultura humana? Que situações que elas, no seu dia a dia, que situações que elas vão desempenhando, desenvolvendo, que elas são chamadas formigas agricultoras, que inclusive
elas desenvolvem uma atividade semelhante à agricultura humana. O que que você pode estar falando, né? Que semelhanças que essas formigas têm em relação à nossa atividade humana quando a gente cuida da terra. E lembrando que as formigas, onde que é a casinha delas? Elas precisam muito do quê? Do solo, né? Para sobreviver, para guardar o alimento, para morar ali dentro desses tubos subterrâneos, né? Que elas cavam. E depois, na questão 2, qual a importância do solo para as formigas, né? Então, dentro desse comentário falando aqui sobre até imagem, né? A gente até já respondeu, né? Por que que o solo é importante para elas, né? O solo é tudo para elas, porque dali elas têm a sua casa, dali elas guardam o seu alimento. Então, vocês vão estar falando isso, tá? Então, para hoje é tudo mais tranquilo. Só esse texto para hoje, essa leitura e as questões 1 e 2, tá?